Olá a todos e todas, eu sou Vilma Loreto, do Departamento de Genética da UFPE, e vocês estão ouvindo e nos acompanhando no nosso canal do YouTube ao episódio de hoje do Transcrição. No episódio de hoje, seguimos com a série internacional e temos o prazer de receber a doutora Marcela Oliano da Silva. Olá, Marcela, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Vilma, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui contigo. Que joia! Bom, vamos conversar aqui algumas coisas bem legais, né, até chegar ao destino final, que é onde você está hoje. Então, começando lá do início, né, como é que foi um pouco da sua formação acadêmica? Conta para a gente um pouco como foi a tua graduação, o teu mestrado. Tá, vou contar rapidinho e aí tu pode fazer mais perguntas se tu quiser detalhes, tá? Para a gente não ir se alongando muito. Então, tá, eu sou de Santa Catarina, então estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz biologia lá. A biologia lá é um curso generalista, né? Então, a biologia que não tem foco, assim, a área de foco que eu achei que foi bem legal também. Logo no primeiro semestre, eu entrei num laboratório que fazia análise de enzimas do sistema antioxidante, assim. Então, era um laboratório de bioquímica. E ele tinha duas partes, tinha uma parte de neurociências e uma parte de ecotox, então, que estudava a atividade das enzimas antioxidantes em animais marinhos e aquáticos. Então, Florianópolis tem muito cultivo de ostra, mexilhão, marisco, nessas coisas. Então, eu trabalhei lá por um tempo, principalmente com mexilhão perna a perna, fazendo estudos de bioquímica nesse laboratório. Eu tinha um orientador excelente, assim, que é um exemplo de orientador mesmo, porque o Alcir Luiz Dafre, o nome dele. O Alcir, ele dava a mesma oportunidade para IC a pós-doc, assim, falava, tu quer trabalhar, tá fazendo as coisas, pode entrar nos papers, pode escrever resumos, então acho que foi um incentivo muito legal, assim. E aí, então fazia já na graduação bastante trabalho de laboratório com esse mexilhão perna a perna. Durante esse tempo, eu tive uma bolsa de mérito universitário catarinense que chamava e que foi interessante porque ela atrasou 9 meses. E aí, lá da FAPESC, do estado de Santa Catarina, e aí era só um pouquinho, era uma bolsa pequena, né, de IC, assim. Mas quando ela caiu os 9 meses juntos. E foi interessante que foi uma época que eu acabei trancando o curso e fui para a Inglaterra fazer um curso de inglês, porque eu queria aperfeiçoar meu inglês. E com esse dinheiro da bolsa, eu comprei a passagem, assim. Então, tudo meio que deu certo, assim, eu tive um dinheiro para comprar passagem, meu pai me ajudou a pagar um curso de inglês e fiquei um tempo na Inglaterra, daí aperfeiçoei inglês, voltei. E aí, nesse meio tempo, conheci o meu orientador de mestrado e doutorado no Rio, o Mauro de Freitas Rebelo, e fui trabalhar com transcriptômica de mexilhão. Então, ele já conhecia meu trabalho com os mexilhões perna a perna, e aí me convidou, falou, a gente trabalha aqui com mexilhão invasor, só que é uma outra área, uma área mais genômica e transcriptômica, assim, né? Mais de análise de dados de DNA e RNA. E eu falei, não, vamos, acho que quero fazer, vamos aí. E aí foi aí que eu entrei na bioinformática, então fui para o Rio de Janeiro, mudei para o Rio de Janeiro, fiz mestrado e doutorado na UFRJ, no Instituto de Biofísica, primeiro com o transcriptoma do mexilhão dourado e depois fazendo o genoma completo do mexilhão dourado, que é para estudar, que é uma espécie invasora, né, um animal que veio em água de lastro de navios, provavelmente vindos da China, e tomou conta de várias águas doces, corpos de água doce aqui na América do Sul. E aí, durante o doutorado, também fiz um crowdfunding, um financiamento coletivo para financiar o doutorado, para fazer o sequenciamento do genoma do mexilhão. Depois do doutorado, quando eu terminei o genoma do mexilhão, eu aprovei uma bolsa de pós-doc da Marie Curie e fui para a Alemanha. Então, passei 2 anos na Alemanha como pós-doc, estudando genômica de bicho preguiça. E hoje eu sou bioinformata sênior do Sanger Institute. Então, só fazendo uma análise geral, assim. Aí, se tu quiser mais detalhes, a gente pode falar sobre algumas etapas desse processo. Sim, quero sim alguns detalhes. Primeiro, pensando nessa sua transição da parte da graduação para o mestrado, que aí você teve esse convite também para trabalhar nessa parte de genômica e transcriptômica, foi aí mais ou menos onde acho que a genética aportou, né, digamos, mais fortemente para você. E Sim. como é que foi isso? Porque a gente sabe que genética tem uma relação para muitas pessoas do tipo eu amo ou então eu não gosto. E aí, como é que foi isso para você? Foi fácil, foi tranquilo? Você já gostava de alguma coisa? Não, gostava bastante, sim. Eu acho que foi interessante. Quando eu entrei na biologia, eu achava que eu ia querer ser bióloga de campo.
aquelas coisas que a gente não conhece muito bem. Daí eu fui para campo algumas vezes e vi que assim, eu adoro o campo e a natureza, mas em ambiente controlado. Campo é uma parte importantíssima e, assim, super difícil da biologia, né? Então, tem gente que vai, passa muito tempo e acampa e tal. Eu descobri que isso não era para mim, que eu era mais das moleculares mesmo. Então, do laboratório, de trabalhar, né, no ambiente controlado. Então, eu já trabalhava com bioquímica e mudando para genética, não para mim foi tranquilo, assim, não teve uma grande... não teve uma grande mudança nesse sentido. O que mudou bastante foi passar da parte de experimentação de laboratório de bioquímica para a bioinformática, porque a genética hoje em dia, né, ou a genômica, a transcriptômica, ela é muito em sílico, né? Ela é muito uma ciência digital, assim. Então, hoje a gente tem a parte de preparação de laboratório, que eu também fiz durante o mestrado e doutorado, mas a parte mais de análise dos dados, ela se dá no computador. Então, essa foi uma grande transição, assim, que eu também, na verdade, vou te falar, Vilma, que eu nem pensei muito, eu só quis, assim, assumir o desafio e foi bem legal. Acho que eu me encontrei na bioinformática, assim, e foi bem interessante. É trabalhoso, né? Mas eu acho, sim, que o mestrado e o doutorado, eles são para isso. No mestrado, é porque, assim, no Brasil, a gente tem cientistas muito bons e muito maduros já desde a graduação. Então, eu acho que a gente, no mestrado e doutorado, a gente já quer produzir coisas, assim, quero ter vários resultados grandes e muitos papers, mas a gente tem que lembrar que o mestrado e o doutorado são um momento de aprendizado e de formação do cientista. Então, os estudantes, eles têm que ter isso em mente, assim, tem que estar aberto para aprender várias novas ferramentas, novas formas de usar as coisas, estatística, novas formas de pensar, porque a gente fica muito preso nessa coisa dos papers, assim, porque é óbvio, eu entendo que o sistema é assim mesmo, né? E a gente às vezes esquece que a gente ainda está em formação. Então, é um desafio que eu acho que quem tem vontade de fazer, deve fazer, e é esse o momento mesmo, mestrado e doutorado aí para fazer, para mudar um pouco de área, ou digamos, das horas, quantidade de horas que tu vai trabalhar, que vai ser bastante no computador, assim, né? Isso, acho que com certeza. Isso faz uma fala aí bem importante do que você está dizendo. Nessa nossa formação estudantil, porque todos nós, hoje, quem é profissional, quem quer trabalhar em instituto de pesquisa, numa universidade internacional, nacional, passou por essas etapas e a gente sabe que essa formação básica ela é bem importante. E aí tem uma coisa muito interessante e acho que até um pouco peculiar, que eu particularmente nem conhecia de estudantes de doutorado, que foi você ter organizado esse fundo que financiou uma parte do projeto, que a gente sabe que um dos grandes entraves para os nossos projetos, e até quando a gente idealiza eles, ou os nossos orientadores idealizam, é a parte financeira, né? Como custear esses projetos. E aí você fez esse financiamento parcial que foi de um fundo popular, né? Então eu queria que você falasse um pouco como surgiu essa ideia, como foi, como é que vocês conseguiram os recursos, o que vocês fizeram com os recursos. Eu acho isso legal, assim, porque o Mauro Rebelo, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, ele já era um cientista que pensava um pouco fora da caixa, assim. Então, ele já tinha um blog no Science Blogs Brasil. Então, ele já trabalhava com um pouco de divulgação científica. E na época que eu comecei a trabalhar com ele, eu também fiz um blog, já tinha bastante interesse em fazer essa intersecção entre o público e o cientista, assim, né? E a disseminação da ciência para o público não cientista. E aí a gente juntou as duas ideias, assim. E aí um dia ele falou: olha, por que a gente não faz um financiamento coletivo? Porque o mexilhão é uma espécie super interessante e é de interesse do Brasil, porque é uma espécie que pode chegar nas águas amazônicas, ninguém quer que isso aconteça, né? Porque essa espécie é um engenheiro de ecossistemas que pode diminuir tomar o nicho de espécies nativas nas águas, em águas doces. Vamos fazer um financiamento coletivo. E aí eu falei, vamos, assim. E aí, assim, isso é uma outra questão, porque às vezes, de novo, eu te falo, eu sou uma pessoa muito ansiosa por natureza. Então, eu já começava o doutorado pensando na tese lá no final e não sei o que, não. Às vezes, a gente não quer desviar do caminho, digamos assim, do caminho. A gente tem um caminho específico, quer fazer os resultados, produzir, fazer a tese. O que eu quero dizer com isso? O crowdfunding, o financiamento coletivo do Mexilhão foi uma coisa extra, que tomou um tempão, mas ele criou muitas possibilidades. Ele criou várias coisas. Então, ele nos fez melhores comunicadores no laboratório, porque a gente acabou fazendo um vídeo para o crowdfunding, tem que fazer um texto, e depois veio a mídia, né? Então, muita gente vem nos entrevistar, então tu aprende, treina várias vezes como explicar o teu projeto para o público, assim.
E tem o fato de que a gente estava pedindo dinheiro para o público, então tu tem que justificar bem exatamente por quê, o que tu está fazendo, quais seriam os benefícios daquela tua pesquisa, né, para o público em geral, assim. Eu acredito muito em ciência básica, tá? Não estou dizendo que toda pesquisa tem que ter um resultado prático necessariamente, mas mesmo que ela seja básica, tu tem que fundamentar bem, né, para o público por que tu está fazendo aquilo. E foi muito legal, Vilma, assim, foi um processo de aprendizado, de comunicação gigantesco. Fizemos esse vídeo que foi um sucesso, assim, e teve uma resposta super positiva. Eu também acho que o Brasil estava em um outro momento, assim, nós estávamos todos muito mais otimistas e unidos, eu diria. Espero que a gente trabalhe aí coletivamente para se unir novamente. Então teve pouquíssima gente criticando e muita gente apoiando, assim. E foi muito legal. No final, a gente arrecadou o quê? 20 mil ou 40 mil reais? Agora, não sei de cabeça. Que foi todo para sequenciamento. Então, assim, sequenciar é muito caro, né? Então, a gente precisava sequenciar o genoma. Então, ele foi todo alocado para gasto para financiamento para o sequenciamento do genoma, que depois foi publicado e a gente entregou as recompensas e conversou com o público que nos ajudou para fazer essa primeira versão do genoma. E acho que foi um ótimo exercício, assim, foi um ótimo exercício para nós cientistas de comunicação, de aprender a comunicar. E eu acho que é necessário, né? Porque, assim, várias perguntas surgiram durante esse crowdfunding, assim, as pessoas falando, tá, mas se esse projeto tão importante não tem dinheiro para fazer, como que, na verdade, a ciência no Brasil é financiada? Então, a gente respondeu perguntas como essa, falou com o público sobre agências de financiamento, sobre de onde vem o dinheiro, sobre quem paga os alunos, por que os alunos do mestrado e doutorado são alunos e não são necessariamente considerados profissionais. Então, tem muita discussão aí que eu acho que a gente tem que ter com o público que veio desse crowdfunding, assim. Então, foi positivo em todas as áreas, assim. Foi uma experiência muito, muito legal. Joia. É bem interessante esse modelo. Focando um pouquinho no objetivo do que foi o projeto do doutorado que gerou a sua tese, vocês sequenciaram esse mexilhão. Houve a descoberta de novos genes, assim, teve alguma coisa diferente? Eu não sei até se mexilhão já tinha outras espécies que tinham sido estudadas. Quer que você fala um pouco aqui para a gente? O que a gente vê bastante é que a espécie é bem heterozigótica. Isso significa que ela é uma espécie diploide no genoma, né? Então tem a porção do genoma que vem da mãe e a porção que vem do pai. Então, essas duas versões de cada cromossomo são bem diferentes entre cada um dos haplótipos. Isso é bem difícil para montagem de genoma também. A gente está refazendo o genoma do mexilhão agora com a tecnologia mais nova, agora até com a parceria com o Sanger, que é onde eu trabalho agora. E a gente está estudando no que a gente chama de pangenoma, que é basicamente tentando ver... Porque, assim, nos projetos genoma, nossos primeiros objetivos eram sempre fazer uma referência só. Então, seria uma referência consenso dos dois haplótipos, né? Cada cromossomo lá, cromossomo 1, 2, teria um merging desses dois, desculpa as palavras em inglês, gente, é porque eu fico com... Desculpa. Seria né? A gente faz um consenso dos dois cromossomos do pai e da mãe numa versão. Agora, com as novas tecnologias, a gente consegue separar essas variações bem. Então, uma das primeiras coisas que a gente viu sequenciando o genoma do mexilhão é que ele era super complexo e que ele tinha várias variantes entre as duas vertentes, entre as duas versões. A gente está estudando um gene específico que parece ser relacionado à determinação sexual, porque mexilhões não têm cromossomo sexual, né? Por quê? Porque uma das estratégias de controle do mexilhão é uma estratégia biotecnológica, como se fez com o mosquito da malária, né? Em que tu passa geneticamente, através de um CRISPR, tu faz os mosquitos serem inférteis, por exemplo, eles não se reproduzem. E o mexilhão, a gente pode fazer uma coisa similar. Então, uma das primeiras coisas que a gente notou é que era bem complexo, que a gente teria que entender considerando essas várias variações entre os pares de cromossomos, qual é o genoma imutável? Qual é a parte desse genoma que está sempre presente, que não varia tanto? Por quê? Porque se tu vai ter uma estratégia de controle, tu tem que ter ela nessa parte que não muta, porque senão, se tu usar uma estratégia num local do genoma que na verdade, às vezes está presente ou ausente, então essa estratégia não funcionaria tão bem. Então, a gente
aprendeu que genomas de mexilhões são bem plásticos, que o mexilhão tem algumas famílias gênicas expandidas que estão relacionadas a lidar com a condição extrema de ambiente. Então, por exemplo, as heat shock proteins são as proteínas que lidam com o estresse, né? Então, não é que necessariamente exista um perfil genômico, genético de invasão, mas existe um perfil biológico de algumas espécies que a gente considera que o mexilhão está incluído, que as ajuda a lidar com adversidades de diferentes ambientes, porque mexilhões, espécies invasoras, elas lidam com os desafios de se integrar em novos ambientes a todo tempo, né? Então, se elas tiverem um perfil genômico como o mexilhão tem, por exemplo, que as possibilite fazer isso de forma mais fácil, elas têm mais sucesso, sim. Então, essas são algumas das coisas que a gente já aprendeu sobre o mexilhão. Agora a gente continua trabalhando nele, né? É um trabalho que não para. Sim. Só um instante. Marcela, e aí você falou para a gente que após o doutorado você teve a oportunidade de ir para um outro grupo diferente. Você foi para a Alemanha e foi agora trabalhar com o bicho preguiça, que eu acho também um organismo muito interessante, mas assim, com certeza é um outro desafio, né, bem diferenciado. O que foi um pouco desse projeto que envolveu o bicho preguiça? O que é que você conseguiu contribuir aí com esse grupo? E como foi essa experiência em um outro país? A gente ainda está trabalhando nele, né? Sabe que pós-doc também nunca acaba. Então, basicamente, assim, o mexilhão dourado, a gente ainda está trabalhando nele também, lá no Rio, eles estão trabalhando, mas a minha parte, que era basicamente fazer a referência, o genoma referência, ela meio que tinha terminado, e agora o pessoal lá no laboratório está trabalhando com essa coisa de knockout de genes, tentando entender o que seria como seria fazer uma estratégia de controle. Aí, nesse tempo, quando eu estava terminando o doutorado, eu escrevi esse pós-doc da Marie Curie para ir trabalhar no Instituto de Zoologia e Vida Selvagem, em Berlim, estudando, então, genômica de bicho preguiça. Por quê? Os bichos preguiças, por incrível que pareça, são um grupo de mamíferos, eles fazem parte de um grupo de mamífero pouco estudado genomicamente, que são os xenatras, né? Que são as preguiças, comem formiga, como é que fala? Anteater? Tamanduá. Obrigada. É o tatu, o tamanduá e a bicho preguiça formam um grupo de mamíferos basal que chama xenatra. E é incrível, assim, porque eles são basicamente os nossos cangurus, digamos assim. Eles evoluíram nas Américas, né? Na América do Sul e Central, um pouquinho na América do Norte ali. Então, eles são o nosso grupo especial que se sabia pouco sobre eles, então a gente queria começar a estudar a genômica de bicho preguiça, principalmente. Os bichos preguiça são fantásticos, né? Eles têm um metabolismo basal mais baixo de todos os mamíferos. Eles têm essa capacidade heterotérmica, digamos, de mudar a temperatura sem entrar em hibernação ou estado de torpor. Então, eles mudam a temperatura do corpo durante o dia. E a gente queria ver aí, primeiro assim, a gente queria fazer um genoma completo para adicionar a filogenia e as análises de conservação em mamíferos, e até para a gente conseguir fazer o cariótipo ancestral de todos os mamíferos, sendo que a gente não tinha referências genômicas ainda para xenatra de boa qualidade, então a gente até publicou um paper sobre isso, sobre o cariótipo ancestral de mamíferos, agora com esse genoma do bicho preguiça. E também porque a gente quer estudar a biologia da preguiça em si. Uma outra curiosidade interessante sobre os bichos preguiça é que os dois grupos, os dois gêneros que a gente tem vivos, que é o Bradypus e Coloepus 2 dedos e Bradypus 3 dedos, eles são um grande caso de convergência evolutiva. Por quê? Porque esses bichos preguiça, hoje a gente vê eles morando nas árvores e ficando lá exclusivamente hanging, né, pendurados nas árvores. Só que eles fazem parte de grupos de preguiças que estão extintas, que eram terrestres e gigantes. Então, o normal dos bichos preguiças era ser grande e terrestre. A maioria das espécies era grande e terrestre. E o Bradypus e o Coloepus, eles estão afastados na filogenia, e cada um desses, eles são muito mais próximos de preguiças gigantes específicas. Então, assim, todas essas preguiças gigantes acabaram sendo extintas. E as preguiças de árvore, né, as tree sloths, que a gente estuda hoje, elas são, na verdade, elas têm aí uma grande divergência,
E elas são um grande caso de... Tipo, elas são as únicas, provavelmente, que conseguiram sobreviver de todas as preguiças. Só que, ao mesmo tempo, a gente parece que elas são aparentadas, mas elas têm uma grande distância filogenética entre elas. Então, até alguns zoólogos falam que é um dos maiores casos de convergência evolutiva que a gente vê na natureza, assim, que é ter um tamanho pequeno e ter essa posição invertida e fazer um hanging das árvores. Então, a gente está... É que os papers estão saindo, não quero ficar contando as novidades antes de sair. Mas... a gente está vendo um caso de convergência para essa coisa do metabolismo mais basal nas mitocôndrias das preguiças, e a gente tem umas mitocôndrias de bicho de preguiça extinta também, que a gente está olhando as diferenças, então, energeticamente. E a gente está olhando algumas partes de genes novos que surgiram na preguiça e relacionado a repetições desse genoma. Só que isso tudo ainda não está meio publicado, viu? Então, assim, eu diria para vocês prestarem atenção que nos próximos meses a gente vai contar umas histórias bem legais de bicho preguiça aí. Mas, olha só, além disso, eu queria dizer que é um grande desafio, assim, porque a gente tem muitas colaborações do Brasil para fazer esse trabalho, porque a gente não trabalha sozinho, né? Sem pesquisadores do Brasil. E, assim, tem a Guiana Francesa também, tem alguns lugares onde as preguiças ocorrem. Mas, por incrível que pareça, a gente sabe dos níveis de desmatamento absurdos que a gente vem vendo, mas é muito difícil conseguir uma amostra fresca. Porque, assim, primeiro, porque quem desmata a gente não tem colaboração, né? E segundo, porque nunca tem um freezer bom. Para os cientistas que estão lá olhando, não tem um freezer bom que preserve uma boa amostra. Então, tem esse desafio ainda, assim, de conseguir boas amostras de bicho preguiça para a gente contar mais umas histórias aí sobre o projeto. Ah, mas eu já achei bem legal, viu? E acho que eu já vou deixar aqui um espaço quando os artigos saírem, se você puder conversar um pouco mais com a gente sobre a temática do bicho preguiça, quem sabe a gente começa uma dessas parcerias que você tem, que eu já estou gostando muito, que são parcerias que começam e você mantém por muito tempo. Então, acho que você, ainda tem os artigos que, claro, estão em andamento, porque o grupo está mantido, mas eu já noto que tem uma certa conexão com esses grupos que você não quer cortar. Então, sem dúvida. Quem sabe você começa uma com a gente vai ficar bem feliz aqui, de alguma maneira, na divulgação científica com a qual a gente vem desenvolvendo e com algumas coisas que eu tenho aqui em projetos, que eu tenho feito mais recentemente extensão, você fazer uma extensão da sua extensão aqui com a gente. Nossa, sem dúvida, Vilma, com certeza. Ô, Marcela, aí vamos ver. Então, você está lá no Bicho Preguiça. Como é que foi essa passagem para o Sanger Institute? Você já tinha uma proposta de uma nova bolsa, já estava finalizando a de pós-doc, você tinha pensado em algum momento já voltar ao Brasil ou ia continuar mesmo no exterior? Como é que foi essa jornada aí? Pois é, as coisas... acho que as coisas na vida da gente, elas têm várias... É aquela coisa, assim, dizem que... Como é que é? Não sei quem disse isso, então não vou mentir, mas que a vida é o que acontece quando você está muito ocupado fazendo planos, né? Então, assim, o que acontece? A gente está tendo uma grande revolução na genômica agora, né, Vilma? Por quê? Porque a gente está com essas máquinas de sequenciamento que dão um alto output e a gente consegue sequenciar sequências bem longas. Então, com o nanopore, né, a gente consegue sequenciar, às vezes, até cromossomos inteiros, assim, e com PacBio, com sequências muito longas. Então, os cientistas começaram a se reunir e falar, gente, cada pergunta que a gente faz evolutiva, falta uma referência. Porque eu tô vendo que nesse grupo aqui tem umas famílias gênicas expandidas. Aí fala, mas não dá para dizer se é verdade ou não, porque a gente só tem 2 espécies desse grupo, tinha que ter todas as outras espécies, e tinha que ter um grupo externo para ter certeza. Basicamente, viu, os cientistas falaram, vamos fazer todas as referências do mundo. Porque se a gente quer entender a genômica, como os cromossomos evoluem, como a genômica acontece, a gente tem que sequenciar o mundo inteiro. E aí, os projetos começaram a se organizar para fazer consórcios, para fazer sequenciamento de muitos grupos. Então, assim, o mundo inteiro são muitas espécies, então a gente começou a organizar consórcios específicos. Um desses consórcios é o Vertebrate Genomes Project, que é o projeto de genômica de vertebrados. E aí, eu e a Camila, que era minha orientadora lá em Berlim, a gente entrou para esse grupo com a preguiça sendo a referência dos bichos preguiça para esse grupo. Então, a gente começou a ter reuniões semanais com eles. Então, é pessoal que era do Sanger, da Rockefeller University, em Nova York, e do Max Planck Institute, em Dresden, na Alemanha. Então, eram os 3 grandes hubs desse projeto. Agora está muito mais espalhado, incluindo o Brasil, né? E aí eu estava lá fazendo a preguiça, estava nesse processo, e aí o Sanger resolveu, então,
escreveu um projeto, financiou um projeto milionário para sequenciar todas as espécies do Reino Unido, que acontecem no Reino Unido e na Irlanda do Norte. E aí eles começaram a formar a equipe para esse projeto. E foi bem quando eu estava terminando os meus 2 anos de Marie Curie. E aí o Shen, que é o meu chefe hoje, estava sempre nessas calls que eu tinha com o Vertebrate Genomes Project. E aí ele falou, Marcelo, tu não quer aplicar? Porque eu vejo que tu tá trabalhando com preguiça, tu faz, né, todas as coisas direitinho e tal, a gente precisa de cientistas sêniores aqui pro projeto. E aí foi assim que aconteceu, viu? Mas deu tudo certo, porque eu estava terminando, não era bolsa, né? Era um grant, um projeto, eu tinha um salário na Alemanha, mas que era só de 2 anos, né? E aí estava lá, quase ficando no seguro-desemprego, aquela coisa, porque na Alemanha tem isso. Então, assim, isso é uma questão até política que a gente pode discutir sobre o Brasil. Tem 1000 coisas que a gente pode discutir, né? Mas que a gente realmente precisa de representação no Congresso, por exemplo, dos cientistas. Porque, assim, na Alemanha, se tu é pós-doc, tu tem uma posição de trabalho. Isso significa que tu paga lá para o governo várias coisas, inclusive imposto e tal, e aí tu tem a possibilidade de estar no seguro-desemprego depois tu fica desempregado, né? Eu acho que são coisas pelas quais o Brasil tem que lutar também, para a gente tirar os profissionais da informalidade das bolsas e colocá-los aí no mercado de trabalho também. Mas aí eu tinha essa possibilidade, então eu estava terminando lá, estava escrevendo um projeto para a Fundação Alemã também, para terminar o projeto das preguiças e tal, mas aí apliquei para vir para cá e acabei conseguindo vir para cá. Assim. Então eu estou aqui no Sanger já faz uns 3 anos e meio, e agora tem uma posição permanente, né, de cientista sênior, que é bem legal, assim. E assim, as pessoas com quem eu trabalho aqui são fantásticas, então eu tenho várias colaborações com o Brasil, porque eu tenho muito essa vontade de ter. Assim, idealmente, né, Vilma, a gente tem que considerar que a ciência ela é um patrimônio da humanidade. Isso significa que a ciência não deveria haver fronteiras, né? Então, a ciência que a gente faz aqui deveria beneficiar, até porque a gente publica justamente para isso também, beneficiar todos os cientistas do mundo. A gente sabe que não é assim, a gente luta para que a coisa melhore sempre, e essa é a minha grande questão, assim. Primeiro porque eu amo o Brasil vai ser sempre meu país, sempre será meu país, porque eu amo as espécies do Brasil, mas principalmente porque eu amo as pessoas, os cientistas muito competentes que estão no Brasil, e aí eu estou sempre em grandes parcerias com o Brasil. Então, foi assim que eu vim para o Sanger, e aí o projeto no qual eu trabalho chama Darwin Tree of Life, ou a Árvore da Vida de Darwin, né? Então, ele é um projeto que a gente chama regional, é um consórcio para sequenciar genomas do Reino Unido e da Irlanda do Norte. Esse projeto está dentro de um guarda-chuva maior, que é o projeto que chama Earth Biogenome Project, que é o projeto de biogenomas do mundo, que basicamente está organizando todos esses consórcios menores como um grande guarda-chuva, né? Então, nesse Earth Biogenome Project, EBP ou EBP, que a gente chama, eu sou líder de um grupo que chama JEDI, que é Justice, Diversity, Equity and Inclusion, que é Justiça, Diversidade, Equidade e Inclusão. Que é justamente o quê? E por que eu gosto muito de fazer esse trabalho? Que é justamente para que esses consórcios mundiais, eles podem ter uma tendência de ser bem centralizadores, certo? Porque tem institutos grandes, com dinheiro, com ferramentas e querem sequenciar o mundo inteiro. Mas para sequenciar o mundo inteiro, a gente vai ter que ir para regiões do mundo que não estão tão desenvolvidas e que têm a biodiversidade. Então, o meu papel como líder desse grupo é que a gente não faça uma neocolonização, que a gente não vá para os países e pegue amostras e sequencie, mas que a gente seja um fomentador de desenvolvimento também, né? Então, assim, eu sou uma pequena pessoa, mas assim, tudo que eu posso fazer de transferência de conhecimento e de parceria com o Brasil, eu sempre faço para que a gente faça parte desse projeto que também vai sequenciar tudo e que a gente forme um monte de pesquisador, um monte de instituto e coisas e sequencie vários genomas junto com o IBP também. Ah, que ótimo, Marcela. Estou adorando tudo que você está falando aí e concordo muito com o que você falou em relação à nossa estruturação política, econômica, pensando também na ciência desse país, né? Tem uma coisa assim bem particular que eu sempre pensei, a gente tem uma quantidade enorme de estudantes que se formam na graduação, como você falou, a gente já tem aqueles da graduação que se sobressaem. Eu conheço estudantes aqui que já estão praticamente formados como profissionais. Se eles conseguirem lapidar um pouco mais do que o que eles têm, vão se tornar grandes pesquisadores nas suas áreas. E vão ter aqueles que não têm ainda esse nível, mas que ainda podem desenvolver.
e que terminam a graduação e olham para frente e a gente não tem nenhum caminho aqui. Você vê que às vezes a gente não consegue nem aproveitá-los para mantê-los como um nível de pesquisador básico em um laboratório que ajudaria demais os professores, porque eu, particularmente, como professora, falo que a gente tem uma sobrecarga enorme de trabalho, trabalhando com ensino, pesquisa e extensão, é muita coisa para dar conta, muitos colegas também trabalham com a parte de administração dos setores, então é impossível, ninguém consegue dar conta de tudo isso, e a gente teria uma contribuição muito grande desses alunos, até os que a gente formam como estudantes nossos de IC, e a gente não tem tanto esse espaço. Concordo muito, então, com o que você comentou. Aí eu queria voltar um pouquinho para essa questão do projeto da Árvore da Vida, que está aí praticamente todo dentro pelo menos a articulação principal está no Instituto, mas eu até queria saber se tem outros laboratórios que são parceiros, já de cara, não que seja nesse processo de fomentação em outros locais que vocês pensaram, mas para o próprio projeto diretamente. E eu queria também entender um pouco como é a estrutura desse instituto. Vocês têm vários grupos, e esses grupos, por exemplo, tem um grupo que foca em plantas, outro grupo foca em animais marinhos, um outro grupo que estariam com os animais do ambiente aí de florestas ou do que você tem aí de matas na região. Como é que funciona um pouco essa estrutura? Olha, Vilma, é uma estrutura maravilhosa, assim. E eu acho que eu vejo que o projeto valoriza da ponta do começo até o final. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Que o Sanger, é um instituto que foi criado para sequenciar o genoma humano, tá? Então, lá no começo dos anos 2000, foi um pouco antes até, né? Foi na década de 90. Mas lá, quando começou a questão toda de sequenciar alguns organismos modelo do genoma humano, o Sanger foi criado para sequenciar o genoma humano e estudar a saúde humana. Então, ele era muito focado em saúde humana. E aí, com o projeto Darwin Tree of Life, ele tem um departamento, agora que é um novo departamento do Instituto, que chama Tree of Life, que é para sequenciar referências de espécies eucarióticas do Reino Unido e da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido e da Irlanda do Norte. E aí, só que assim, o sequenciamento, extração de DNA e sequenciamento e montagem de genoma é no Sanger. Só que ele tem uma grande parceria com outros institutos, porque a gente não tem todas as expertises necessárias para coletar todas as amostras. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa de taxonomistas, precisa de zoólogos, precisa de botânicos. Então, esse pessoal todo é o pessoal que está no começo do projeto. Então, eles vão para campo, né? Eles coletam bromélia, coletam todas as espécies de planta, todas as espécies de borboleta, todas as espécies... E aí então a gente tem parcerias com a Universidade de Cambridge, de Oxford, com o Natural History Museum de Londres, o Museu de História Natural de Londres. E esse pessoal que é especialista faz as coletas, assim. Então, eles já estão trabalhando desde o começo do projeto. E eu acho isso importantíssimo, porque é um projeto que empodera e que mostra que todas as ciências biológicas estão interligadas e são fundamentais, porque se não tivesse eles, não teria gente, porque eu não sei, né? Eu não sei da metade das espécies que a gente está sequenciando. Então, tem esse trabalho. E aí, esse trabalho é feito financiado também, e é feito assim, o pessoal vai para campo com um barcode específico num tubinho, então já coloca, já lê o barcode para... O que acontece, Vilma? É muita espécie, né? São 70 mil. Então, assim, como é que não vai misturar tudo? A gente mistura, então a gente descobre no final que tem uma mistura de tubo A com tubo B, então tem que fazer vários checks ali, tem que ser o pessoal em campo, tomar cuidado, fazer com os barcodes, anotar tudo eletronicamente. Quando depois que é sequenciado, que chega no nosso laboratório, a gente faz um matching de barcode também, para ter certeza que está com o DNA certo, da espécie certa. Então, por exemplo, eu estou com um caso de uma borboleta que o barcode está me dizendo que é uma borboleta do mesmo gênero, mas outra. Daí eu fui conversar mandei um e-mail para o zoólogo de campo, falei, olha, está me dizendo que essa outra borboleta é do mesmo gênero, só que aí eu fui olhando na literatura e parece que que quando tu vai para campo, elas são muito parecidas mesmo. Então, a gente não sabe se é uma ou outra. Então, agora eles estão lá, de volta, lá em Oxford, tentando ver se coletaram uma espécie ou a outra. Então, tem muitas questões. Então, que empodera, assim, é uma cadeia de cientistas gigantesca, muito legal. Chega no Sanger, tem um grupo de pesquisa e desenvolvimento de laboratório. Então, deve ter o quê? Umas 15 pessoas. Eu tenho que ver esses números, que as pessoas me perguntam, nunca sei, mas deve ter umas 15 pessoas, pelo menos, que estão sequenciando todas as amostras, Vilma. Então, assim, só que então a gente tem o pessoal mais de linha de produção, então o que produz bem vai sendo sequenciado,
E o que é difícil, então, fungo, planta, nananã, que tem que fazer pesquisa e desenvolvimento, vai sendo feito. Então, essas 15 pessoas estão trabalhando diretamente, desenvolvendo protocolo de extração de DNA, como extrair um DNA puro de espécies específicas. Então, tem só em se fazer o projeto, o resultado do projeto não é o final, né? O que vem como as referências só. É todo o processo do projeto, ele está produzindo tanta ciência que é uma coisa impressionante, assim. Tem a ver com como extrair DNA de fungo, de planta, de nananã. Então, a gente tem esse laboratório que extrai, que já faz pesquisa e desenvolvimento e que faz também linhas de produção. Aí depois tem o nosso grupo, que é o TOLA, que é o Tree of Life Assembly, que a gente recebe os dados sequenciados e faz todas as coisas de montagem. Então, ter certeza de que a sequência está para a espécie certa, daí montar o genoma, fazer controle de qualidade, desenvolver algoritmos e softwares para fazer montagem de genoma, porque várias coisas que a gente está fazendo aqui nunca foram feitas. Então, espécies poliploides, fungos, novas, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que desenvolver algoritmos. Então, eu estou até agora também publicando um paper de um software que eu escrevi, que chama MitoHiFi, que é para montar e anotar os genomas mitocondriais com esse tipo de tecnologia de sequenciamento que chama PacBioHiFi, que não tinha ainda nenhum software para isso, então eu trabalhei nisso. Então, e aí depois disso tem a curadoria, depois que os genomas são curados, eles são liberados num banco de dados público, então tu vai no GenBank lá, tu vai encontrar, né, no NCBI, porque a nossa ideia é que a informação seja pública para todo mundo, para que as pessoas usem o mais rápido possível e quando elas quiserem. E aí depois, a parte de anotação desses genomas é com o IBI, que é um instituto que está no mesmo campus aqui do lado, mas é um instituto europeu de bioinformática. Então, eu diria que assim, o Tree of Life tem 60 pessoas, 70 pessoas, pode ser que tenha mais, mas é um novo departamento do Sanger, que tem vários grupos diferentes, e, além disso, a gente tem toda essa colaboração com os outros institutos que têm todos esses outros experts que estão envolvidos principalmente na coleta do material. Bem interessante toda a estruturação que está sendo montada, essa cadeia de produção com os vários pesquisadores em áreas diferentes. Achei muito, muito legal como que está isso aí. Pensando então nesse grupo que atualmente está trabalhando no projeto, você pode dizer se tem mais mulheres, essas mulheres estão ocupando espaços importantes dentro do projeto? Essa é uma questão interessante, hein? Agora sim, agora tu me pegou para eu pensar como é que é a porcentagem. Vou até ver, porque eu já deveria ter feito isso, na verdade, como líder do Jedi. A gente tem uma representação legal no Sanger. O Sanger tem políticas inclusivas, né? Para diferentes grupos, assim. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. E a Inglaterra, o Reino Unido, é um país hoje altamente multiétnico, o que é muito legal, mas não é necessariamente por uma razão muito boa, né? Porque eles foram para o mundo inteiro e colonizaram o mundo inteiro. Então, hoje eles têm muita gente do mundo inteiro que vive aqui. Que essa parte é muito boa, a parte da multietnicidade, mas não a colonização como ela foi feita no passado. Mas, enfim, né? No passado a gente não muda. Mas, considerando isso, o Reino Unido ele é muito multiétnico. E assim como no Brasil, por muito tempo, teve uma prevalência de pessoas brancas e homens nas instituições. Então, o Reino Unido tem políticas também, assim como a gente tem as políticas de cotas, para inserir as pessoas nas posições. Assim. Então, eu acho que hoje em dia isso está cada vez melhor. Assim. A gente tem ali o grupo com quem eu trabalho tem um bom balanço entre mulheres e homens, eu diria, assim, e entre grupos étnicos também. A gente tem um jardim de infância no campus, que eu acho muito legal também. Tem que pagar, não é de graça, mas assim, pelo menos está ali do lado do trabalho, que eu acho que é uma questão também importante para a família, né? Eu acho que isso é uma das coisas que na Europa se valoriza muito, que é esse balanço da vida e o fato de que você vai ter uma carreira e filhos, então eles têm uma creche ali também. Além de tudo, na Europa tem essa possibilidade, às vezes, de trabalhar meio período. Então, tu pode pegar, querer diminuir o teu contrato para meio período, se tu achar que, né, quer dar mais atenção para a família e tal. Enquanto no Brasil, eu acho que isso é mais rígido, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente está melhorando, assim, Vilma, eu diria. Eu acho que o nosso projeto é bem, bem legal, bem balanceado, assim.
Com relação ao que você falou aqui um pouco para né, a gente não tem tanto essas atividades de meio período, porque elas já vão diretamente relacionadas com a metade do salário. Você trabalha metade do tempo, metade do salário. E isso causa um impacto muito grande para pesquisadores ou profissionais que trabalham na nossa área. Receber a metade é complicado, mas existe sim. Eu me lembro que aqui pela universidade existe o tal contrato de 20 horas, mas eu nem sei de alguém que esteja nele, porque dificilmente as pessoas querem, por conta dessa condição do salário que reduz pela metade, e é um impacto grande. Só Com um comentário. relação. Oi? Perdão, posso fazer um comentário sobre isso? Sim. Não, e faz todo sentido, né? Aí nisso, por isso que eu digo, nisso a gente também tem que questionar os salários. Porque, né, assim, por que os europeus podem fazer isso? Horas, porque provavelmente o salário é mais compatível com a vida. Então, se um tem um salário completo, o outro pode ter um salário meio período por um tempo e depois troca. Agora, assim, no Brasil a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Porque o salário não dá, infelizmente. Então, acho que é outra coisa que a gente tem que discutir. Juros altos, salário baixo, uma combinação ruim. Exatamente. Você falou que assim tem a questão de ter mulheres e eles são abertos. Tem estrangeiros, tem mais brasileiros aí no grupo? Tem a Cibele, que eu acho que ela vai vir aqui também, não sei se já veio. Tem a Raquel no laboratório, tem mais brasileiros. Tem o Juan é colombiano, mas morou um tempo no Brasil, então fala português bem. Sim, tem muitos estrangeiros. É bem legal, assim, é bem diverso. Ah, que legal. E assim, existe alguma. O projeto da Árvore da Vida de Darwin, ele tem um tempo estimulado para ser concluído? Ou assim, vocês vão tentar atingir esse X de espécies e realmente não tem esse tempo? Como é que está essa organização? Sabe que tu me pegou agora? Tem um tempo, e a gente tem até um tempo de financiamento, mas é porque. Então, a gente tem que. A gente está em 1.000 e poucas espécies, pelo menos no workflow ali, na pipeline. Não prontas, mas na pipeline. A gente teria que terminar 2.000 até final do ano que vem. E aí depois acho que a gente tem mais uns 4 anos de financiamento. Então a gente tem ainda uns 5 anos de financiamento, eu diria. E aí depois a gente tem que ver como é que vai ficar. Sabe como Mas é? eu O mundo. Não, mas já tem uma boa perspectiva aí de alcançar um grande número de espécies, e vão ser espécies de grupos bem diversos, então vai conseguir ter uma boa visão genômica realmente aí do Reino Unido, e que vai se refletir no mundo todo também, né, pelas características. E aí, assim, quando a gente quando a gente pensa aí nas ações que o Instituto está fazendo, você falou que está no projeto já há 3 anos, é constante também a abertura de vagas novas para entrar aí. Se tiver algum brasileiro que vai estar nos ouvindo ou nos acompanhando em breve que tem interesse, é muito difícil, é fácil? Como é que é a entrada para ir? Sim, tem sempre vaga. Eu diria para me acompanhe no Twitter e olha no site do Sanger, que também tem lá as vacancies, as posições que são liberadas, elas estão sempre atualizadas no site lá também. Eu tenho certeza que muitos cientistas brasileiros têm condições, Vilma, porque é uma entrevista, às vezes tem um testezinho de coding, assim, mas não é nada muito complicado. Eu acho que a gente tem que ser honesto nas nossas habilidades e, assim, tentar ser, né, articulado, falar o que a gente pensa e falar, e discutir sobre a vaga, né? Tem possibilidade de eu aprender, porque isso é uma outra coisa que o Sanger também faz, é cursos de formação, então em Python, em outras coisas. Se de repente, né, o chefe do teu laboratório acha que vai ser legal tu investir nisso, então ele vai te aconselhar a fazer esses cursos. Então, a qualidade dos cientistas brasileiros é ótima, eu acho que tem muita possibilidade, tem vaga sempre abrindo. E outra coisa que eu diria é que as mulheres sempre diminuem-se ou diminuem os seus currículos. E é muito interessante, porque isso tem até pesquisa, Vilma, que mostra que isso é dividido por gênero. Assim. Que às vezes a menina sabe bastante coisa ali de Python, de Bash, de não sei o quê, e fala, só sei um pouquinho. E aí o moço que tem a mesma formação fala, eu sei Python, eu sei, né? Então, assim, para as mulheres lembrarem disso, a gente existe pesquisa mostrando que a mulher aplica para um trabalho quando ela tem 3 vezes mais currículo, mais paper, mais coisa publicada do que o homem para aquela mesma vaga. Então, eu diria para as mulheres não ficarem tímidas, conhecerem seu valor e aplicarem, e
e sabe? Porque a gente, às vezes, não faz esse movimento e a gente deve fazer, e no mínimo, a gente aprende com esse tipo de aplicação e de experiência, sabe? Uhum. É bom lembrar, né? Porque às vezes essa área que envolve muito programação, ela nasceu muito ainda dentro dos homens. Então, muitas mulheres acham, não, eu não sei programar tão bem quanto aqueles homens, porque tradicionalmente é uma área bem masculina, e não é verdade, porque a gente tem excelentes bioinformatas no Brasil que são mulheres e que estão desenvolvendo, têm uma habilidade tão quão, se não superior até do que alguns colegas que estão naquele nível. Então, com certeza, esse ponto que você falou aí é bem importante. É, Marcela, ainda pensando assim no que você também comentou, como uma ideia, não acho que inicial, mas acho que à medida que as coisas forem avançando por aí, vocês querem fomentar também outros grupos, né, para os projetos em outros países ou em outras regiões, que necessariamente pode não ser exatamente só um país, mas uma junção ali de países numa região. Qual seria a ideia desse fomento? Seria um suporte técnico, parcerias, colaborações? Como é que funcionaria um pouco essa visão? Eu acho que a gente também, assim, acho que no Brasil a gente tem muito potencial já, né, Vilma? Uma das coisas que a gente precisa fazer, eu acho que tem já pessoal se organizando para fazer, é organizar todo mundo que está fazendo genômica junto. Isso, assim, daí conversando sobre a genômica, né? Porque esse é o meu campo e tal. Eu recebo muito e-mail e muita gente perguntando sobre uma espécie específica, quer fazer colaboração e tal, e assim, a gente não tem tempo ilimitado, infelizmente, né? Mas eu tento responder todo mundo. E eu vejo que se a gente se organizasse todo mundo junto e de repente pedisse um grande grant para o governo, agora que a gente tem um governo melhor, a gente sabe, eu acho que assim, acho que o Brasil em si tem que organizar, pegar todo o potencial que tem nos diferentes locais do Brasil, quem está fazendo o quê? Seria muito legal se a gente organizasse isso. E aí eu acho que aí eu acho assim, acho que tem muitas possibilidades. Acho que organizando um consórcio genômica Brasil, a gente pode escrever, por exemplo, tem financiamento, que é financiamento Britain, Brasil. Então dá para pedir dinheiro, bolsa, transferência. Daí depende muito de assim, com quem e como que tu está fazendo esses projetos. Então, tem possibilidade de dinheiro, eu diria. Além de tudo, tem essa coisa da diáspora, que eu sou uma pessoa, a Sibeli é outra, tem a Camila na Alemanha, tem várias pessoas que estão em contato e que estão nesses grupos grandes e laboratórios grandes que elas podem fazer essa troca de informação de dizer assim, ó, a última tecnologia que a gente está usando aqui é essa, o software que a gente desenvolveu é esse. Então, tem muita troca já de experiência que a gente já tem, que eu acho que pode ser que se a gente criar um canal de comunicação, isso vai ser muito importante, principalmente nessa coisa assim, pô, tem pessoal no laboratório extraindo DNA de planta com parede celular rígida, que sempre, né, suja a amostra. Vai falar, aqui no Sanger tem alguém que está fazendo isso, então vou colocar em contato com essa pessoa. Então, eu acho que tem essas duas possibilidades, assim. Se a gente conseguir se organizar, porque considerando essa tendência de que o mundo está indo em projetos, consórcios grandes, se o Brasil conseguisse organizar um consórcio genômica Brasil, imagina que maravilha que seria. E aí a gente poderia fazer parcerias tanto financeiras quanto de troca de experiência, assim. Eu acho que essa é seria uma forma bem eficiente de a gente fazer parcerias. Além de tudo, estou sempre aberta para conversar com pessoas, assim, eu sempre converso com muitos pesquisadores sobre projetos específicos também. Isso, acho que você tocou num assunto bem importante. Eu também já escutei que há alguns grupos se organizando aqui para tentar construir uma espécie de genoma do Brasil, de algumas espécies ou de algumas regiões, porque o Brasil também você conhece bem, é aquela coisa gigantesca que varia muito de características e de espécies, se você pegar de norte a sul, leste a oeste, que a gente tem aqui. Mas eu acho que está mais do que na hora da gente, pelo menos, começar a pautar, e se não conseguir o projeto tão grande como o de vocês, mas um projeto menor, que vai inicialmente em algumas regiões, e quem sabe aí consegue essa rede e aí firmar mais parcerias. De fazer parte da rede, né? Eu diria que o Brasil, assim, a gente tem um desafio muito grande, porque são muitas espécies, convenhamos. Mas aí a gente pode fazer listas de prioridades, né? O que nos é mais prioritário, assim, e começar por listas de espécies específicas, acho que seria bem legal. Certo. Marcela, a gente vai se aproximando aqui da reta final, embora que passou tão rápido.
Eu queria falar um pouco com você o seguinte, né? O que é que agora, você já sabendo que tem aí esses anos ainda do projeto, mas quais são as suas perspectivas pessoais e até pensando nesse lado profissional? Você imagina continuar após mesmo a finalização desse projeto por aí? Retorna para cá só de férias? Como é que vai funcionar um pouco a sua organização em relação a isso? Ai, Vilma, tu me faz umas perguntas que nem eu mesma sei. Mas, Eles não me disseram muito isso aqui, tenho que rever. por enquanto, eu vou ficando aqui. Eu gosto muito do trabalho, é muito legal, assim, é muito inspirador e tem tanta coisa para fazer, né? Eu acho que cientificamente a gente tem tanta oportunidade. Volto para o Brasil para conferências, para congressos, para parcerias e para férias também. Então, estou sempre aí no Natal, geralmente, para ver minha família amada. Por enquanto, vou ficando por aqui, viu? Eu acho, assim, acho que está sendo positivo, assim, sabe? Agora a gente nunca sabe, né? Mas por enquanto, vou ficando por aqui. Só para eu também ter uma ideia, como é que funciona a jornada de horas de trabalho de vocês? É seguida, tem intervalos? Como é que é um pouco aí? Das 9 às 5. Então, acho que a gente tem um contrato de 37 horas semanais de trabalho. Aí tem hora do almoço, então geralmente o pessoal para 1 hora, assim. E aí a gente, desde a pandemia, principalmente, a gente está muito híbrido, né? Então, assim, vai alguns dias para o escritório, alguns dias trabalho de casa. Então, eu geralmente, sempre que eu tô assim, que eu não tenho. Porque como o Sanger é um pouco fora de Cambridge, que eu moro em Cambridge, mas é numa cidadezinha que chama Hinxton, que é um pouquinho ao sul de Cambridge. Então tem que se deslocar. E tem um ônibus do instituto que leva e traz também. Mas aí, se eu tenho um almoço, um negócio em Cambridge, daí eu não vou. Tipo, hoje eu tinha isso aqui, que era logo depois do horário de trabalho, e falei, já vou, porque daí eu não tenho que me deslocar. Mas se não, eu vou, porque é bem gostoso ir para lá, é um campus super bonito e legal, assim. Então é isso, das 9 às 5, horário de almoço e modelo híbrido, assim, então é super legal. E, Marcela, fora as pessoas que já estão entrando aí em contato com você, que você falou, tem a rede de pesquisadores que você ainda mantém, mas para quem estiver entrando em contato via o nosso podcast pela primeira vez com você, como é que essas pessoas podem te contactar? O que é que você aí disponibiliza para que as pessoas possam ter acesso a tudo que você tem feito e ainda vai fazer muito aqui pela ciência? Bom, eu diria que para me contactar pelo Twitter, acho que é o mais público, assim, é Mauliano, é M-A-H, Uliano, U-L-I-A-N-O. Acho que é o melhor lugar. E aí, Vilma, tu tem o meu e-mail. Então, se as pessoas quiserem um e-mail, elas podem falar com a Vilma também. Eu prefiro não falar no ar, se for ok. Mas Tudo bem. tô lá no Twitter, eu respondo mensagem, estou no LinkedIn também e podemos sempre conversar. Joia. Então, Marcela, assim, em nome de todo o nosso podcast aqui, eu te agradeço imensamente. Sei que a sua rotina e as suas atividades são bem difíceis da gente, às vezes, conseguir alguns horários e de ser compatível, mas, assim, agradeço muito por tudo aqui, pelo horário que você nos dedicou, pelo tempo, pela atenção e por toda essa tua trajetória. Desejo já muito sucesso, que vocês consigam ter êxito, não só pelo projeto científico, por todo o conhecimento, como você falou, de que cada etapa aí ele traz. Eu até consigo quase que visualizar muita coisa, então fico bem feliz. Mas tudo que também pessoal ele possa te trazer e o que você representa, né? Porque você também representa muito aqui de nós do Brasil. E a gente fica muito feliz com esses pesquisadores que têm grande êxito lá fora e que são espelhos aqui para a gente. Então, assim, desejo tudo de bom aí para você. Muito obrigada, Vilma. Foi um prazer. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada mesmo. E assim, na verdade, quem sou eu para ser espelho, né? Mas assim, o que eu puder fazer pelo Brasil, eu sou de novo apaixonada pelo nosso país. Ele é maravilhoso e tem muita gente competente em todas as áreas, né? Então, vamos continuar na luta. Acho que a gente tem que continuar na luta política também. A gente tem que ter mais representatividade de cientistas no Congresso, gente. Temos que lembrar disso, porque senão eles não vão lutar pelos nossos direitos. Bolsa, salário, dinheiro para ciência. A gente vai ter que se enfiar nessa coisa política aí, porque senão as coisas não melhoram, né? Então, mas muito obrigada, Vilma. Um beijo bem grande. Joia. Bem, nossos ouvintes e quem está nos acompanhando lá pelo canal do YouTube, a gente agradece imensamente a vocês. Esse episódio tem uma parceria do Programa de Pós-Graduação em Genética da Universidade Federal de Pernambuco e apoio financeiro da Proesc.
e da DRI, a Diretoria de Relações Internacionais. E, pessoal, até o próximo episódio. Obrigada.